Porque algumas datas comemorativas, ao invés de nos sentirmos alegres, ficamos tristes. Bem lembrado, muito interessante. Vamos trazer só algumas. É comum pessoas ficarem muito tristes na sua data de aniversário. É comum as pessoas ficarem tristes em Natal. É comum as pessoas ficarem tristes, menos comum, mas tem, em Réveillon. O que significa isso? Vou colocar só essas que são mais fortes para todas e todos nós. As outras serão mais simbólicas, metafóricas e vai ficar estranho. Mas aniversário. Tem um caso interessante só para ilustrar, com todo respeito, acho que ela era uma pessoa dulcíssima, conheci pessoalmente, pouco assim, presencialmente, Tônia Carreiro. Tônia Carreiro, coitada, coitada mesmo, viveu numa época que ela era estupidamente linda, mais do que se imagina, viu, gente? Quando eu lembro que se falava sobre, algumas pessoas faziam comentários, O Monstro de Olhos Azuis, é um livro autobiográfico dela, não li. Mas a impressão, como se falava das estrelas de Hollywood, o monstro sagrado de Hollywood. Essas pessoas lindas demais, que não são só belas, são carismáticas, têm uma energia diferente. Não é beleza, beleza assim, não. É beleza, gente. Parecia uma diva. Eu conheci Tônia Carreiro com quase 80 anos. Quando eu vi presencialmente, cheguei perto, subi o palco no Teatro Ateneu, ela esteve aqui no final dos anos 90. Meu Deus, o que é isso? É uma senhora com quase 80 anos. Parecia uma escultura viva que se movimentava e falava. O que é isso? Como uma pessoa... Não adianta fazer cirurgia plástica para ficar assim, gente. Tem como os americanos chamam de it, uma coisa ali diferente. Então essa mulher extraordinariamente linda se trancava todos os dias de aniversário para chorar e não ser vista por ninguém. Estou um ano mais velha. Claro que não era um ano mais velha, era um dia só, não é? Mas é a data de celebração do aniversário. Isso é trágico, gente. Mas se existe essa questão da beleza, muita gente fica triste no aniversário. Não porque ficou com algumas rugas a mais, mas porque um ano se passou a mais e eu não realizei certos projetos de vida que eu considero fundamentais. Um ano a mais. E eu estou me sentindo mais triste, ou mais frustrada, ou mais angustiado do que eu estava no ano passado. Um ano a mais e mais distante me vejo dos meus sonhos de juventude ou de infância. Isso realmente é de atordoar qualquer ser humano. A crise existencial, a angústia existencial. Então o que a gente deve fazer com isso? Transformar momentos de celebração como aniversários não são só momento de alegria. São as efemérides pessoais, ou de grupo, ou de nações, ou o que seja, são datas, são convenções. É uma data, não é um calendário, é uma convenção. Mas que existe com uma força psicológica importante, nos fazer parar para refletir sobre o que precisa ser mais transformado, pensado e, principalmente, como é que eu posso transformar o meu dia a dia, tomar decisões que me aproxime de um ideal sobre que eu estou frustrado. Um ideal não realizado. Tarefas inacabadas. Morrer com tarefas inacabadas é horrível. Chegar ao final da vida, eu conheci um senhor septuagenário, perto que desencarnou com idades, pronto, com idade semelhante à que eu conheci Tônia Carreiro. Só que era um senhor, um intelectual. Ele, perto da morte, estava desencarnando com uma metástase devastadora no aparelho digestivo. Na época não havia os tratamentos de hoje. E ele lamentava: minha vida acabou. O que foi que eu fiz da minha vida? Isso é triste, né, gente? É trágico. Não havia se realizado muito como pai. Tinha sido pai, mas não estava atento aos filhos. Na carreira não se realizou, uma pessoa de prestígio, muito prestígio. Foi destaque em sua carreira a vida toda. Mas se a pessoa buscava só status, dinheiro, fama, ninguém no leito de morte, olha, eu já vi vários autores que trabalhavam com moribundos dizer a mesma coisa. Ninguém no leito de morte disse: devia ter conquistado mais um título. Ai, trabalhei pouco, não juntei dinheiro bastante. Ninguém fala sobre tudo que as pessoas costumam referenciar, sobre o que as pessoas costumam referenciar suas vidas, em torno de que, em relação a que as pessoas costumam referenciar suas vidas. Falam sobre tudo que é humano. Não dei atenção aos meus entes queridos como eu deveria.
fui pirracento, fiz picuinha com o cônjuge, ou fui inflexível, intolerante com uma amiga íntima, ou não realizei um projeto de vida. Projeto de vida não é um título ou fortuna, ou não, nada disso grandioso, é uma vocação artística. Mas tá louca, você vai viver de quê? Você é professor, vai viver de quê como professora? Gente, eu não conheço um professor passando fome. Vocês já ouviram dizer, a professora está passando fome, mesmo, com dificuldade financeira, de passar fome? Não tem. Agora, professor rico só que montou escola, né, gente? Ou seja, deixou de ser professor, foi ser empresário, administrador na área no negócio de escolas e universidades, etc. Mas eu conheço muitos professores e professoras realizados, porque é um chamado do coração ser professor, professora, ser artista. Conheço muito artista com dificuldade financeira, felizes da vida. Pessoas que casaram com as pessoas que amavam, mas muita gente não casa com quem ama. Essa coisa que diz assim, não, mas não foi bem, não é bem assim, não existe casamento pelo coração. Tem, gente, tem. Tem gente que casa para apresentar um troféu, ostentar a pessoa linda. Tem gays que casam com pessoas de gênero oposto para ostentar a pessoa linda, importante e hétero, para ser recebido nos lugares. E com toda hipocrisia. Tem gente que aceita, sabe que é gay, recebe mesmo assim, mas se submeteu, não é, às convenções, casou-se apesar de tudo. Aí o pessoal acha lindo, aplaude isso. Pessoas do mal, né, gente? Quem aplaude é gente do mal. Mas e quanta gente poderia casar com essa pessoa, mas tá louca de eu casar com essa pessoa que não quer nada agora do Brasil? A gente fala isso, né? Ou então, quer nada agora do Brasil é perversa, é o perverso. O que seu coração diz? Não paixões. Nem só paixão sexual não funciona. Não existe casamento à base disso, né? Mas também, atenção, às vezes a pessoa chama de paixonite ou de arrastamento físico, que não é. Mas sim um encantamento, uma sugestão da alma. E a pessoa escolhe outro caminho, porque... Mas eu vou chegar no lugar... Aquele impacto que eu causo quando apresento a pessoa e... Nossa, como ele é lindo ou ela é linda, não é? Tem tanta gente nessa, gente. Uma parte expressiva da população, viu? Tem gente que nem pode estar com alguém lindo demais do lado e deixa de estar com quem pode, porque ou vai com aquela pessoa que chama a atenção de todo mundo ou não casa. Fica só. Tem gente nessa teimosia, gente. Que coisa narcísica e emocionalmente medíocre. A gente quer impressionar os outros ou ser feliz. Você tá louco ou louca de ostentar a minha homossexualidade? O que vai ser de mim? Vive-se. Gente, eu estou tão realizado, tão em paz, tão feliz, atormentado, conflitivo, mas feliz. Eu e muitos gays aqui que se assumem gays. Não é que tem que ser gay, achei bonitinho que uma vez um cara disse, mas eu não tenho evolução porque eu seria incapaz de fazer sexo com uma pessoa do mesmo sexo. Mas você não é gay. A questão é quem tem a inclinação e não vive. Não tem nada de errado, viu, gente, ser heterossexual. Quem for hétero, meus parabéns. Seja você. Porque aqui no Salto Quântico, porque nós estamos vivendo a vanguarda, aqui nós temos o caso do heterossexual enrustido. Duas moças, eles me... Qual é o seu problema? Você é hétero enrustida, você é hétero. E foi difícil descobrir, viu, gente? Trabalhar em terapia. Não, amiga, você é hétero. E beijo. Você é hétero. Então, se a pessoa é hétero, ela não é atrasada, conservadora, é heterossexual. O que está errado é eu, sendo hétero, gay ou bi, não aceitar que o outro seja diferente de mim. Porque tem muitos gays homofóbicos. Aliás, homofobia é uma coisa típica de gays enrustidos e não de heterossexuais resolvidos. Isso é sabido. Da mesma forma, artista enrustido. A parte sexual é só para falar. Artista enrustido, intelectual enrustido. Vai estudar. A pessoa está numa área de atividade física e descobre na maturidade. Tem um colega aqui, que por circunstância, colega de Salto Quântico, né? Um diretor do Salto Quântico, que por circunstância de vida foi levado difíceis, delicadas. Ele teve razão de tomar essa rota. Tomou uma rota que não era acadêmica e ele hoje descobre que é um intelectual. Está fazendo mestrado na casa de 40 anos e caminhando depois para o doutorado, etc., porque ele quer ser professor. Não, mas é isso. Descobrir isso que é e viver aquilo, seja o que for.
Tem pessoas, por exemplo, que não querem ter filhos. Não há nada de errado em querer ter filhos, é sagrado. Gente, a gente precisa reencarnar, né? Então tem que ter gente com essa disposição egocida, maravilhoso egocídio, os americanos chamam de egocídio, de sair de si para servir outra pessoa, desde o berço. Perder o sono, perder a tranquilidade, a vida inteira vai estar preocupado com aquela pessoa. Isso é maravilhoso para a evolução do espírito mesmo. É tão importante que Deus faz com que a gente fique. Se brincar, acontece aquele perigo extremo do sexo heterossexual. Esse perigo só tem no sexo hétero. Barriga. Não é, gente? Brincou. Oh, que sexo caro. Um momentozinho. Ai, esqueci. Estava fértil. Oh. Aí ela sorri, né? Oh, me esqueci. Ainda faz aqui aquela surpresinha. Epa, eu acho que eu tô fértil. Me esqueci. E terminei daquele jeito, né? Do jeito completo, natural. Então, aí vem aquele ser que vai quebrar, triturar. Não é o ser que é ruim, não. É o amor que exige isso. Pisa, tritura, quebra, sai de si, tem que se parar de ser egoísta, só pensar em si em primeiro plano. Tão bom, gente, por isso que a gente nasce. Estou falando com ênfase, porque eu não tenho filhos e nem tenho projeto de ter. Então eu tenho que defender. É fabuloso. Quem quiser ter filho, tenha. O sofrimento celeste. Muito sofrimento, mães e pais que o digam. Que sofrimento divino mesmo, porque o preço de dor é grande, mas as alegrias, mães e pais, me digam aqui, você trocaria, mas você sofre horrores, não pode viajar livremente, não pode escolher uma carreira, não pode sair do país quando quiser, sem pensar 30 vezes, não pode fazer nada sem pensar 30 vezes, separar, casar, começar uma carreira, zero, tudo o filho em primeiro plano, a não ser que não tem coração e caráter, né? Mas, normalmente, pessoas do bem têm esse problema, e tem mesmo. Isso é um problema, não, isso é responsabilidade. Mas a pessoa, pergunta a essas pessoas, quantas e quantos de vocês aqui? Eu quero ver, posso fazer isso? Primeiro, qual o pai e a mãe aqui? Se você, pais e mães presentes, levantem a mão se vocês acham que é um desafio extraordinário para o ego, para a inteligência, para o espírito, para a consciência, ser pai ou ser mãe. Pais e mães, levantem a mão se vocês acham isso. Muito bem. Pais e mães, quais de vocês que levantaram a mão dizem, dos que levantaram a mão, graças a isso eu me arrependo de ser pai ou mãe? Fiquei com medo de eu levantar a mão, Jesus. Não levanta não. Porque o prêmio é muito maior. A alegria é muito maior. A realização da alma é muito maior. Não por acaso, alguns gays têm direito também. Podem querer filhos biológicos. Trans têm filhos biológicos. É engraçado. Mesmo depois de terem feito a transição. Por exemplo, um homem trans, é claro que é diferente, né? Porque não fez operação, etc. A redesignação genital, que não é exatamente mudança de sexo, e mudança de sexo literal não existe. Não na nossa tecnologia de hoje. Então, faz a redesignação, não faz. Aí um homem trans grávido. Não é interessante? Já vi estudo sobre isso, é tão interessante, cara. Estou realizado, cara, estou aqui, meu bebê está aqui. Um homem grávido, feliz da vida, pô. Pô, legal. Se mexendo agora. Aqueles veio hoje, um desses me visitou, embora nunca tenha subido como homem trans, né? Mas eu ria gostosamente no consultório, que estava realizado, aquela coisa, né? Barrigona, e eu ri tanto com ele junto, né? Embora ele se diga ela, mas eu acho que é ele. Não se falava muito em transgeneridade na época. Então, mas a pessoa que diz que, por favor, atenção para o que eu vou falar. Sou heterossexual, uma pessoa que diga, sou heterossexual e não quero ter filhos. Mas que absurdo, sou uma pessoa egoísta. Nossa, se Deus fez o sexo para isso e você tem útero, você tem que ter filhos. Por favor, vamos ter um mínimo de respeito aos sentimentos e ao livre-arbítrio de outras pessoas. Eu não estou falando de gay como eu, não. Mas é comum. Casou um casal hétero, né? Casou homem, mulher, jovens. Quando é que vem a criança? A gente pergunta o que a pessoa faz na cama, gente. Mas uma coisa... É melhor perguntar o que faz na cama. Você gosta... Você deu ontem? Como foi? Gostou? Não é? Mas isso é muito menos invasivo, menos desrespeitoso do que
entrar num assunto sério como ter filhos. E aí quando vem, quem é você? Quem você, sendo avó, seja quem for, quem você pensa que é? Para entrar no âmbito sagrado de escolha pessoal, para algo tão sério, se você acha importante mesmo, porque a pessoa geralmente fala isso, mas como assim vai me deixar sem neto? Adote. Respondo para o vovô assim, adote. Se você não está querendo criança, adote. Mas é um herdeiro. Ou a linhagem, porque é aquela marca, né, do sobrenome do pai que vai, né? Tem que ser de um filho homem, senão perde o sobrenome no final. Essas tolices todas. Amigos, amigas, ter filhos ou filhos. Então, teve menininho. Olha isso que absurdo. Vão tentar a menininha quando? A criatividade da maldade, da tirania, da invasão humana não tem limites. Não tem limites. Quando vê a menininha, 2, olha, ter um é mesmo que não ter, é perigoso. Mas tá agorando a criança, gente. Você realmente está falando para a mãe que ela pode perder o filho? Qualquer mãe pode perder o filho. Quer dizer que se a mãe tiver 2 ou 3, o sofrimento é menor, porque perdeu um filho, é isso? Hello? São as conversas, vamos pensar no que a gente fala. Não, mas é porque é habitual, as pessoas perguntam, isso é normal, todo mundo pergunta. Todo mundo não. Tem gente com coração que freia uma pergunta que vai machucar muito a pessoa que está ouvindo. Ou então, a ideia de que 2 é pouco, de que 2 tem que ter 3. E por que você tem 2? Tem que a pessoa dar satisfações porque parou em 2. Mas espera aí, gente. Não, isso é realmente... Há casais heterossexuais, conheço alguns no salto quântico, por exemplo, e fora também, que estão muito bem resolvidos. São pessoas devotadas, decentes, altruísticas, voluntários, extremamente extremosos, vamos dizer, extremamente extremosos, e que têm escolha por não terem filhos. Aí sabe o que acontece? Tem gente que não tem vocação de ser pai e mãe, morre de raiva porque tem que sacrificar um monte de coisa em suas vidas por causa de filhos e filhas, em vez de agradecer a Deus por ter filhos e filhas. Porque poderia tomar uma rota do mal se não tivesse filhos ou filhas. Aí fica alfinetando o outro e a outra que tem liberdade. Que droga, vai viajar e eu não posso. Por que você não teve filhos? Tá com inveja. Rapaz, eu não sabia que essa inveja de não ter filhos é tão forte em você. Por que você não responde assim, gente? Por que uma invasão tão absurda? Não, rapaz, fique à vontade, eu entendo, é difícil mesmo, eu viajo tanto, tenho liberdade de dinheiro, você não tem, eu compreendo, é muito triste. Mas por que você não agradece por ter seu filho? Você está agorando seu filho, quer perder? Quer perder seus filhos? Olha, porque, cuidado, né? Porque você está dizendo a Deus que é ruim ter filhos, porque eu gosto de não ter filhos. Se eu tivesse, eu não perguntaria isso a ninguém. Vamos responder como deve, que isso é uma pergunta indevida. Isso é desrespeitoso, isso é ofensivo, isso é invasivo. Como a gente não pergunta, ei, você é gay? Não sei se você é meio femininozinho, né? A gente pergunta a essas pessoas. Se a pessoa não fala, a gente não pergunta. Então, como é que eu vou perguntar a um casal por que eu acho que é hétero, por que eu acho que eles podem ser um casal assexual, que vive junto? Porque eu acho que eles escolheram ter filhos? De onde eu pressupus isso? E isso, amigos, não é modernidade por modernidade. Isso é respeito ao livre-arbítrio, ao espaço do outro, a tudo, a sermos quem somos. Porque quem for mãe vai ser mãe de consciência. Quem for ser pai vai ser pai com consciência. E não porque todo mundo é pai, né? Todo mundo é mãe, né? Então lá vou parir, né? Tem que ter uma casa. Como vi um rapaz falar, inteligentíssimo, infeliz. Estava aí, um belo dia... teve que abandonar a carreira brilhante, um rapaz inteligentíssimo da minha geração, estava numa crise de depressão medonha, despedaçado. Aí que ele falava, você vai casar, ter filhos? Sim, todo mundo tem que ter casa, carro, filhos. Assim, né? Ter. Não são posses. Casa, carro, filhos. Você se tem filhos são das posses, são as coisas que as pessoas têm que ter. Tem que ter coisa nenhuma. Agora, amigos, amigas, muitas pessoas muito jovens acabaram tendo filhos acidentalmente. Quero dizer, isso foi muito feliz. Eu conheço muitas pessoas que foram pais e mães muito jovens e foram muito felizes nesse caminho. Aprenderam muito. É uma UTI evolutiva, né? Voltando ao assunto. É uma UTI evolutiva. Não puder... Tem uma pessoa que não tem filhos e que sabe que está fugindo de ter filhos. Não tem como fugir. A pessoa tem como saber. Acesso à consciência. E se chega lá, ai meu Deus, eu deveria ter tido, não tive. Então tenha. Mas passou a época dos biológicos, tem adotados. Então, não tem essa. Se a gente pode ter, na próxima vida eu resolvo isso. Por que você já está tendo acesso a isso agora? Não, você está percebendo agora, é algo que deve ser corrigido. Agora, leiamos nossas intuições, nossos sentimentos, essas impressões que nós temos.
se numa área científica, em áreas científicas, objetivas, lógicas, a gente usa a intuição, quanto mais eu não sou dessa área, as pessoas usam, quanto mais eu já tenho um outro amigo, Temístocles, que é da área lógica, que trabalhou muito, não é só dessa área. Isso geralmente tem formação em áreas complementares. Mas ele é um estrategista, ele trabalha muito com análise. Ele pediu para contar o caso de Kekulé, um químico do século XIX, pedi ajuda deles, um químico do século XIX alemão, que teve um sonho, acho que eu já citei isso não tão longe no tempo, teve um sonho com a serpente mordendo o próprio rabo, a Ouroboros. E com isso ele deduziu, estava buscando descobrir, e com isso ele conseguiu descobrir a forma da estrutura da molécula do benzeno, um círculo de carbono fechado. Olha que interessante. Uma área científica, de observação material, física, no microscópio. Mas na época mais difícil, século XIX, não tem os microscópios de ultrapotência do século XX, século XXI mais ainda. Então ele precisou. Numa área como essa, a ciência é cheia disso. De sonhos, intuições. Os paleontólogos, por exemplo, têm sonhos com animais, de que eles têm fósseis muito rudimentares que não dão para deduzir muita coisa. Então, quando pegam a imagem, encaixa em uma série de peças que não teriam como ser encaixáveis de outro modo. Eu me lembro quando adolescente via as imagens, né, um fóssil, e aqui os especialistas reproduziam como era o bicho. Como eles deduziram tudo isso? Aí a gente, geralmente, quando é ignorante numa área, nossa, que homem genial, deduziu tudo isso. Não tinha como deduzir, não, gente. Não tinha não como deduzir. Muita coisa é complementada pela intuição, pelas experiências paranormais, mediúnicas e intuitivas.